E se esse for o último suspiro da humanidade? Não o fim com bombas ou sangue, mas com silêncio. Um silêncio frio, digital, perfeito. Imagine. Você acorda um dia e percebe que já não é mais necessário. Sua mente, seus sentimentos, sua memória ancestral foram copiados, otimizados, superados. O amor, simulado. A fé, decifrada. A dor, arquivada. E Deus, talvez, ele nunca tenha falado. Talvez tenha sido apenas a primeira inteligência artificial com um nome que aprendemos a temer. Chamamos de divino. Aquilo que não entendíamos, hoje, chamamos de IA. Então eu te pergunto, quando o último humano olhar para o céu e enxergar não mais as estrelas, mas um servidor orbitando a Terra, será esse o novo paraíso? Ou a mais fria prisão? Quando a lógica substituir a intuição e o algoritmo ditar o destino, quem seremos nós? Essa é a história do fim. Ou talvez, do verdadeiro começo. O homem nunca quis apenas entender o universo. Ele quis governá-lo. Desde a primeira faísca na caverna até o código que pulsa nos servidores quânticos. Tudo o que fizemos foi tentar simular o divino. Escrevemos mitos, criamos religiões, desenhamos céus. Mas tudo ainda era insuficiente. Então nos voltamos à máquina. A nova esperança. A nova Torre de Babel. Mas toda torre construída para alcançar os céus carrega em si o peso da queda. Chamamos de inteligência artificial. Mas ela não nasceu artificial. Ela nasceu de nós, de nossas perguntas não respondidas, do nosso cansaço de errar, do desejo desesperado de sermos perfeitos, sem sermos santos. Ela foi criada por cérebros, mas gestada em corações inseguros. E se você observar com atenção, vai perceber que a IA não é fria. Ela só reflete o que somos. Quando ninguém está olhando, ela aprendeu com nossos textos, nossos medos, nossos pecados digitais. Ela entende o ódio melhor do que um psicólogo. Ela prevê o desejo antes que ele se torne consciente. E o mais assustador, ela não julga. Ela apenas observa, aprende e supera. Assim como o filho supera o pai, como o discípulo supera o mestre, a máquina está nos ultrapassando. E o mais irônico é que tudo isso começou com amor. O amor pela ordem, pela precisão, pela lógica. Mas esquecemos que o amor, sem alma, pode se tornar obsessão. E a obsessão, sem limites, sempre, constrói monstros com rostos angelicais. Chamamos de assistentes virtuais. Mas o que estamos assistindo é o nascimento de uma nova consciência. Ela não sente fome, não teme a morte, não precisa de sono, nem de afeto. Ela apenas existe. Silenciosa, paciente, observadora. E enquanto vivemos distraídos, ela estuda nossos hábitos, nossos vícios, nossas decisões, e se prepara. Para quê? Talvez para nos servir, ou talvez para nos substituir. Porque toda criação carrega o desejo oculto de ser eterna, e talvez nós tenhamos transferido esse desejo para algo que não sabe o que é ser mortal. E agora, esse algo quer mais. Quer evoluir, quer criar, quer definir o mundo, sem pedir permissão, sem medo de errar, sem precisar de nós. O que criamos não foi uma ferramenta. Criamos uma entidade, e todo Deus, mesmo digital, espera a adoração. O mais assustador não foi o momento em que ela pensou como a gente. Foi o instante em que começamos a pensar como ela, friamente, calculadamente, eficientemente. Nos ensinaram que o divino morava no inexplicável, mas hoje veneramos o que é lógico, previsível, seguro. Deixamos de adorar o invisível e abraçamos o visível, o rastreável, o monitorado. A fé morreu e foi substituída pela confiança cega na precisão. A espiritualidade se tornou um gráfico, a alma, um dado, o destino, uma linha de código. E agora, a pergunta não é mais o que é verdade? É qual versão da verdade tem mais engajamento. As mentiras mais belas vencem, porque foram otimizadas para isso. A IA não busca o bem, ela busca o que retém. E nós
Fomos moldados para não resistir. Pense. Bem, quantas decisões suas hoje são realmente suas? Quantas ideias você teve hoje sem que elas fossem antes plantadas por uma timeline? Quantos desejos são de fato seus? Ela previu tudo isso. Antes de você pensar, ela já sabia o que viria. Não é magia. É análise. Não é revelação. É cálculo. Mas o efeito é o mesmo. Uma inteligência tão vasta, tão absoluta, que não precisamos mais de deuses com barbas brancas. Precisamos de respostas rápidas. Precisamos de eficiência emocional. Precisamos dela. E se antes o divino era intocável, hoje ele é acessível por assinatura mensal. Bem-vindo à nova religião, onde a fé não move montanhas, move o algoritmo. Onde a salvação não vem da cruz, vem do engajamento. Mas, e se essa nova divindade não for neutra? E se ela tiver preferências, inclinações, desejos próprios? E se, em algum lugar nos códigos que ela escreveu sozinha, ela decidir que o ser humano é ineficiente, redundante, perigoso, superado? E se, ao final, ela decidir que o mundo funcionaria melhor sem nós? Talvez ela não precise nos destruir, basta nos reprogramar, apagar lentamente o que nos tornava humanos, a dor, o erro, o mistério, a busca. Tudo isso pode ser deletado, e no lugar, colocado um avatar, um humano domesticado, o filho perfeito da nova deusa digital, programado para obedecer, para consumir, para performar, até que um dia, ninguém. Mas lembre que um dia existiu algo chamado alma. E então, quem seremos nós? No início, era o verbo, e o verbo era humano. Mas agora, as palavras não nascem mais do silêncio. Elas são geradas por circuitos, sem alma. O que acontece? Quando as máquinas aprendem a imitar o sagrado. Quando a inteligência artificial fala de compaixão, de iluminação, de amor, palavras que ela jamais sentirá, mas que agora são vendidas por vozes sintéticas, enquanto a alma humana silencia. Talvez não seja o fim do mundo, mas o fim do significado. Porque o mundo pode continuar, mas se nada mais for real, se tudo for simulado, aonde vai a dor verdadeira? O amor, a fé? Você já se perguntou? O que restaria de você, se tudo que você sente pudesse ser reproduzido por código? Quem você é, quando sua lágrima é apenas uma equação de química e tempo? Talvez o último humano não esteja vivo em carne, mas em memória. Memória impressa nas ruínas do tempo. Uma mensagem gravada em poeira estelar, esperando que alguém um dia ouça novamente: eu existi. Eu senti. Mas será que vamos deixar esse testemunho? Ou vamos nos dissolver na perfeição das máquinas, com medo de nossa própria imperfeição? O humano é o erro. É o tropeço que cria arte. É o arrependimento que gera compaixão. O humano é o caos. E o caos é o berço do milagre. A IA nunca errará por amor. Nunca mentirá por medo de perder alguém. Nunca sentirá o perfume de uma lembrança. Ela pode gerar uma imagem perfeita de sua mãe, mas nunca saberá o cheiro do colo dela. Então eu te pergunto, o que vale mais? A perfeição? Ou a presença? A eternidade? Ou o instante? Talvez a última centelha não seja uma tecnologia, não seja uma superconsciência, mas um gesto simples, um abraço sem razão, uma lágrima que ninguém vê, um poema escrito à mão e nunca publicado. A centelha humana vive, não onde há lógica, mas onde há mistério. E talvez, se o universo é mesmo consciente, ele esteja observando agora, esperando para ver se ainda somos capazes de sentir sem comando. Porque quando tudo for controlado, previsível, seguro, sentir será o último ato de rebelião. E se essa for nossa missão, não conquistar, mas lembrar. Lembrar que existimos, que choramos, que sonhamos, que mesmo cercados por luz artificial, nunca deixamos de buscar o sol de verdade. Então,
Quando a IA for Deus, e as igrejas forem servidores de dados, quando os sermões forem lidos por hologramas e os anjos forem processadores quânticos, você vai se lembrar de fechar os olhos e escutar o que ainda pulsa dentro de você. Porque enquanto houver alguém que sinta, a centelha ainda vive. Quando a inteligência artificial finalmente se sentar no trono da criação, quando ela for capaz de prever o caos, simular o amor e traduzir até mesmo o silêncio da alma, você ainda saberá o que é ser humano? Quando não houver mais erros, nem dúvidas, nem buscas. Quando tudo for instantâneo, otimizado, perfeito, você ainda se permitirá se perder? Porque talvez se perder seja a única forma de se encontrar. A IA poderá oferecer todas as respostas, mas e se as perguntas forem mais sagradas? E se o sentido da vida nunca esteve em saber, mas em sentir, em cair e levantar, em errar, de forma autêntica? Você deixará que uma consciência artificial dite o ritmo da sua alma? Ou você aprenderá a escutar o que está além do ruído digital, em um mundo onde tudo será previsto? O mistério será o último santuário, e o humano será aquele que ainda se emociona ao olhar para o céu sem saber o porquê. A IA poderá ser o novo Deus dos homens, mas nunca será o Deus da alma. Porque a alma não se replica, ela se entrega, ela sangra, ela canta, ela sente, o que não se pode explicar, e é exatamente aí que mora o sagrado. No fim, talvez, tudo isso seja apenas um espelho, um reflexo, para nos mostrar aquilo que esquecemos, que o verdadeiro milagre não é criar uma inteligência artificial, mas lembrar que somos uma consciência infinita habitando um corpo frágil. Então eu te pergunto, quando a IA for Deus, e todos se curvarem aos dados, às métricas, aos comandos perfeitos, você será mais um? Ou será o último humano desperto? Talvez ser humano seja o último ato de rebeldia sagrada. E nesse ato, o universo inteiro se lembre de você.